Bom, tá gravando. Então, vamos lá. Aula do dia 19/07/22. Certo? Estão vendo aí? Muito bem. Eu estava falando, eu estava respondendo aí, como é que é teu nome mesmo? Rafael. Estava respondendo o Rafael e deixa eu mostrar aqui o livro do Anton. Então aqui, ó, tem muito legal, cara, muito legal. Os exemplos que ele coloca, as figuras, testa da derivada primeira, tá vendo? Tá certo? E, enfim, outros livros de cálculo também são bons. Se você quiser procurar outros livros de cálculo, eu me baseio no Anton para pegar os exercícios. Eu já falei para vocês que eu gosto da sequência dele, né? Dos exercícios que ele disponibiliza e como ele disponibiliza, né? Mas assim, ó, aproveitando esse ponto aqui que eu estou mostrando do livro do Anton, vamos falar um pouco sobre pontos críticos, né? Repare que vou falar um pouco sobre pontos críticos. Temos dois tipos. Dois tipos. Pontos onde f' de x é igual a zero. Esses são chamados estacionários. E pontos onde f' de x não existe. O símbolo de não existe em matemática é esse aqui, né? É um E ao contrário, riscado em cima. Certo? Esses pontos estacionários onde a derivante, esses pontos críticos estacionários, a gente já viu alguns, tá? Eu vou mostrar exemplos desse tipo aqui, tá? Deixa eu ver se o Anton dá algum nome para ele, para esse tipo de ponto crítico. Eu acho que não. Pontos de não diferenciabilidade. Não diferenciabilidade e não derivabilidade é a mesma coisa. Ou seja, onde a derivada não existe, não pode ser calculada, entendeu? Porque não existe. Então, exemplos do segundo tipo. Letra A. Por exemplo, pega a função f de x igual a x elevado a dois terços, vai. Que é a mesma coisa que a raiz cúbica, né? De x elevado ao quadrado, né? A mesma coisa. Repare que o domínio dessa função, domínio de f,
são os reais. Qualquer número, você pode botar qualquer número x aqui dentro, no lugar de x, né? Vai ser elevado ao quadrado e vai extrair a raiz cúbica, não tem problema nenhum, tá? Mas se você derivar essa função, você vai achar o quê? Abaixo 2/3, né? Vezes x elevado a 2/3 menos 1. Isso aqui dá o quê? 2/3 x elevado a 2 menos... Isso aqui dá menos 1/3, né? Menos 1/3. Tá certo? 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 3 raiz cúbica de x, não é? Mas acontece que por causa desse formato, você tem que f'. Logo, vou escrever aqui logo, f' de 0 não existe. Eu não posso botar 0 aqui, né? Que vai ficar denominador igual a 0, né? Porque a raiz cúbica de 0 é 0, vezes 3 dá 0, 2 sobre 0 não dá. Então repare que 0 é um ponto onde a derivada dessa função aqui não existe, da função f. Então, e portanto, x igual a 0 é um... O que foi? Eu estou na frente? Aí fica atrás da tua cabeça. Sim. Só vou afastar um pouco mais para lá, né? Deixa eu ver aqui. Tá mesmo no limite aqui, né? Deixa eu ver. Acho que agora resolve, né? Logo, x igual a 0 é um ponto crítico de f. Tá certo? E que não é estacionário, né? A derivada não se anula no x igual a 0. Ela não existe. Tá certo? Outro exemplo. Letra B. Pega f de x, g de x igual a raiz quinta de x ao quadrado menos 7x mais 12. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o que, né? Isso aqui eu posso escrever assim, né? Ó, x elevado ao quadrado menos 7x mais 12 elevado a 1/5, né? Elevado a 1/5. Certo? Se eu derivar isso aqui, calcular g' de x, eu vou obter derivada da parte mais interna, regra da cadeia, né? 2x menos 7 vezes 1/5 vezes alguma coisa elevado a 1/5 menos 1, né? O que eu ponho aqui? Que tinha antes. X ao quadrado menos 7x mais 12. Então isso aqui desenvolvendo dá o quê?
2x menos 7 vezes 1/5, né? Vezes x ao quadrado menos 7x mais 12 elevado a menos 4/5. Concorda? Que pode ser escrito assim, né? Traço de fração aqui. 2x menos 7 dividido por 5. Isso aqui vem para baixo com 4/5, que é a mesma coisa da raiz quinta de x ao quadrado menos 7x mais 12. Isso tudo elevado à quarta, né? Aqui é a raiz quinta, tá, gente? Raiz quinta. Ora, claro que esse denominador não pode ser zero, né? Portanto, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero vai me dar os pontos críticos. Porque vai ser justamente a solução dessa equação aqui que vai me dar onde o denominador se anula aqui da derivada de g. Quanto escrito de f? Não, de g, né? De g. Que é onde a função não vai ter derivada. Bom, então resolvendo isso aqui, você vai ter x igual a 3 e x igual a 4. Usa Bhaskara, ou seja lá o que for, né? São pontos críticos de f, de g, pois g' de 3 não existe e g' de 4 também não existe. Porque anula o denominador aqui, né? Agora, tem uma observação aqui interessante, ó. Esses dois pontos críticos, 3 e 4, né? Esses dois pontos críticos 3 e 4, são pontos críticos, não são estacionários, né? Eles não são estacionários. Porque estacionário é quando a derivada se anula. Aqui a derivada não existe. Mas note também que aqui uma coisa, que g, que é a função g possui um ponto crítico estacionário. Quando é que essa derivada se anula? Isso aqui é g', né? Isso aqui é g'. Quando é que essa derivada se anula? Quando o numerador se anula, né? Quando 2x por igual a 3,5
menos 7 igual a 0. Isto é, quando x igual a 7 sobre 2. Ponto crítico estacionário de G. Então pode acontecer, né, da função ter pontos críticos dos dois tipos. Vocês estão copiando? É uma vantagem que tem isso aí, né? Em princípio não precisa copiar, né? Deixa eu ver se alguma coisa de foco aqui tem. Não, mas nem o professor eu copio por causa que. Não, tem gente que copia, eu sei, tem gente que copia porque ajuda, inclusive, a entender, né? Eu sou o contrário. Se eu copiar, eu não entendo. Está muito pequeno aí? Não. Tá bom. Depois eu vou aumentar, só todo não. Entendeu, pessoal? Então, os pontos críticos podem ser dos dois tipos, eu já tinha falado isso, mas é a primeira vez que eu estou mostrando pontos críticos onde a derivada não existe, que é o segundo tipo, digamos assim, né? É o segundo tipo. Muito bem. Posso mudar aqui? Sim. Então, a lista de exercícios, aqui, ó. Teorema, crescente. Ué, cadê o... Ué, não botei o teste da derivada primeira? Porque essa lista não pede isso, né? Espera aí. Crescente e decrescente. Não, não, espera um pouquinho. Tem outra lista. Deixa eu ver aqui. Extremos da função e gráfico. Isso aqui, ó. Máximos e mínimos. Aqui, teste da derivada primeira. É isso aqui, né? Eu dei cópia dessa lista para vocês? Não me lembro. Não? Deu. Dei, Tinha né? dado outro dia esse material aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mas eu acho que é só os exemplos ali dos exercícios. Como é que é? Eram os exercícios a serem feitos para obtenção dos máximos e mínimos, só que o problema foi que eu não consegui fazer, por exemplo. Não conseguiu? Vamos fazer agora, peraí. Mas foi por questão de interpretação algébrica, sabe? Não foi por questão É preciso ver o porquê não conseguiu, né? Isso é importante. Eu até procurei na internet. Aqui, extremos de funções, tá aqui, ó. Eu procurei alguma coisa na internet. Vamos lá, vamos lá. O que eu encontrei aqui foi relações de Girardi, mas não. Eita, não, rapaz, não, calma, calma, fique frio, fique frio. Espera um pouquinho, não se desespere. Vamos lá. Qual é que você não conseguiu fazer? Que tentou e não conseguiu? Nessa primeira que eu não consegui. Na primeira, na 37 aqui? Aham. Vamos lá. Questão 37 da lista. Vamos fazer assim, ó. Ctrl C.
Deixa eu ver. Vou fazer assim, espera um pouquinho. Deixa eu ver o que a lista diz. Enquanto os extremos relativos ou locais das funções abaixo, né? Vou fazer o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, tudo bem, vamos lá. Tem que fazer assim. Tá, vamos lá. Primeira questão já. Trinta e sete. Eu tô muito... Trinta e sete. F de x igual a x elevado à quarta menos 4x3 mais 4x2. Isso aqui é um 3, né? Bom, a primeira coisa é derivar e achar os pontos críticos. Porque os extremos sempre acontecem nos pontos críticos. Tá? Isso é um teorema, inclusive. Porque justamente, né? Reparem, se você tem um máximo, é porque um pouco antes a função estava tendo um comportamento, por exemplo, crescendo, e depois começou a decrescer, né? E o mínimo é o contrário. Ela estava decrescendo e começou a crescer. Tá certo? Ora, derivada negativa, derivada positiva, quando ela muda de comportamento, a derivada é zero. Aí a reta tangente ao gráfico fica horizontal, tanto no mínimo, aqui, né, quanto no máximo. Tá certo? Então deixa eu colocar aqui uma observaçãozinha aqui em cima. Opa. Você quando tem aqui, ó, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem o gráfico de uma função,
certo? Você tem quando você tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, né? Você pode ter esse tipo de coisa aqui, ó. Ficou feio isso aqui, peraí. Máximo, mínimo e um ponto onde a função não é derivável, por exemplo, aqui, tipo assim, um bico aqui. Diferenciado. É, mas eu queria mais agudinho, pô, peraí. Tá vendo? Aqui, ó, a derivada positiva, aqui a derivada negativa, aqui exatamente no ponto, a derivada fica zero. Fica tangente, entendeu? Aqui também, ó. E aqui não existe. Então, é a única, como é que chama? Possibilidade de você ter pontos de extremo de função, máximos ou mínimos, é em pontos críticos. Então, pontos extremos de extremo sempre ocorrem em pontos críticos. Mas atenção, nem todo ponto, atenção, nem todo ponto crítico é de extremo. Máxima ou mínima. Pode acontecer isso, ó. Deixa eu, inclusive, mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui, olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo que eu vou mostrar aqui. Repare essa função aqui, viu? A função tem um gráfico assim, ó. Ela vem aqui assim. E faço uma espécie de S aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto crítico, porque a derivada se anula nele, ó. A derivada se anula nele aqui, ó. Ah. Vou chamar isso aqui de A. Repare que f' de A é igual a zero. Vou fazer assim. F' de A é igual a zero. Isso aqui é o gráfico de F, tá? F' de A é igual a zero, mas A não é de extremo. Né? Porque, repare, não existe um intervalo de A aonde ele é o maior de todos em termos de altura do gráfico. Porque imediatamente antes tem gente que está abaixo. E imediatamente depois tem gente que está acima. Entendeu isso? Então, mas vamos lá. Vamos resolver essa questão. Então, já que os extremos só ocorrem em pontos críticos, vamos calcular os pontos críticos, porque são os candidatos, né? Não garante que vão ser máximos e mínimos, mas se tem, é ali. Depois a gente verifica. Aí vem o teste da derivada primeira. Então, f'
f' de x igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 8x, né? Que posso colocar dessa forma aqui, ó, x vezes... na verdade, posso colocar 4x, né? Evidência logo. 4x vezes x ao quadrado menos 3x mais 2, né? É isso? É, né? É isso aí. Então, repare, pontos críticos. Repare, polinômios só tem pontos críticos estacionários, porque polinômio é muito bem comportadinho, né? É a função mais bem comportada que existe no tipo, são os polinômios. Eles são sempre suavezinhos, não tem bico, onde a derivada pode não existir, entendeu? Então só tem pontos estacionários. Então pontos críticos, como é que eu obtenho os pontos críticos aqui? Desse jeito, né? Faz f' igual a zero. F' de x igual a zero. Isso implica em quê? Que 4x vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Mas isso implica em duas coisas. Você tem 4x igual a zero, né? Ou x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E daqui você tem duas coisas. X igual a 1 ou x igual a 2, né? Você usar a Bhaskara da vida aí, qualquer coisa aí desse tipo, você vai achar essas duas soluções aqui para essa equação. Então os pontos críticos todos são estacionários, são 3. Esse cara aqui é ponto crítico. Esse cara aqui e esse cara aqui. X igual a zero, porque se multiplicar 4 vezes 10 dá zero, vezes o resto não vai fazer 1. Exatamente. Isso aí. Se eu botar zero aqui, né, vai zerar tudo, está multiplicando. Agora a questão é, esses pontos são críticos, mas eles são de extremo? São máximos e mínimos? O que eles são? Bom, aí eu vou fazer aquela tabelinha. E, cara, aquela tabelinha é super útil, eu adoro aquela tabelinha. Aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de G e isso aqui de H, ó. Tá certo? E vou fazer a seguinte, ó. Vou botar um eixo aqui. Vou botar um eixo aqui para G, um eixo para H e um eixo para o produto, né? G vezes H, que dá o próprio F'. Então aqui vai ser aqui vai ser o 4x, né? G de x igual a 4x. Aqui vai ser o H de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. E aqui vai ser a própria F' de x, que é G vezes H, né? G de x vezes H de x. Então vamos marcar aqui o zero, né? Vamos marcar aqui o zero. O zero. Fraquinho, né? Tá bom? O zero, o 1 e o 2. Tá? Então aqui vou botar aqui 0, 1, 2.
Repare, a função g de x, ela é uma reta, né? A função g de x, ela é uma retinha aqui, ó. Vou desenhar aqui só pra gente... É uma reta assim, ó. Mais ou menos, tá? G de x igual a 4x. E repare que aqui ela é positiva, à direita do zero, e aqui ela é negativa. Então eu boto o sinal aqui dela. G de x tá bem deslocado aqui, né? Tá, G de x é positiva aqui, ó. E negativa aqui, ó. Aqui segue também. H já é uma parábola, né? H já é mais complicadinha, é uma parábolazinha. Ó. Repare que vai cortar, vai ter como raízes 1 e o 2, né? Então tá aqui o 1 mais ou menos. Tá aqui o 2. A parábola vai fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui assim. A concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positiva, o A é igual a 1, tá vendo? Então o bico está para baixo, o vértice está para baixo. E a concavidade voltada para cima. Concavidade positiva, né? Acho que chama assim. Aí fica assim, ó. Opa, não precisa desenhar muito. Não precisa desenhar muito bem feito, não, tá? A gente só quer ver o sinal. Só quer distinguir qual é a parte do gráfico que está acima e qual é que está abaixo. Aqui dá para ver, né? Aqui dá para ver claramente que a função aqui no meio ela é negativa e aqui ela é positiva, certo? Aqui também é positiva. Então o sinal de G vai ser assim, ó. O sinal de G vai ser entre 1 e 2, ela vai ser negativa, ó. E a direita aqui, ó, positiva. E a esquerda positiva também, ó. Tá certo? Aí agora só você fazer a regra de sinal, é a multiplicação, né? Mais com mais dá mais, você multiplica dois números positivos, dá positivo. Mais com menos dá menos. Multiplica um número negativo por um positivo, dá negativo. Mais com mais também dá positiva. E menos com mais também dá negativa. Tá certo? Com esse comportamento aqui, pessoal, dá para ver o sinal já, dá para ver o comportamento de f. O comportamento de f vai ser mais ou menos assim, ó. Não sei se acabou esse gráfico. Repare, isso aqui é tudo eixo X, né, minha gente? Eu desenhei 3 eixos para a gente ver o sinal, onde é que aparece, né? Aqui é tudo eixo X, ó, tá? Então, repare, quando o X passa da esquerda para a direita, sempre o X crescendo, né? O que acontece com a derivada? Passa de negativa para positiva. Derivada de f. Então, o que acontece com a função? Ela sai de baixo. Não, vamos falar direito. Ela passa de decrescente para crescente. Então o comportamento dessa função é assim, ó. Quando ele passa por aqui, assim, ó. Espera um pouquinho. Deixa eu desenhar um pouco mais de eixo. Eu vou prolongar um pouco mais isso aqui, ó.
ela passa assim, ó, de decrescente para crescente, né? Então você já sabe que o ponto zero é um ponto de mínimo local da função f. Aqui, ó, quando eu passo pelo 1 aqui, ó, da esquerda para a direita, né, no sentido positivo de x, a função deixa de ser crescente para ser decrescente, ó. Então x igual a 1 é o ponto de máximo local. E em 2 deixa de ser decrescente para ser crescente, ó. É uma coisa desse tipo que acontece. Já dá para ver a cara da função, né? Agora vamos tentar desenhar o gráfico dessa função. Agora a gente já tem alguma condição de pelo menos fazer um esboço do gráfico de f. Esboço do gráfico de f. Bom, primeiro vamos calcular o valor da função f nesses 3 pontos importantes, né? Que é onde ela muda de comportamento, deixa de ser decrescente para ser crescente, deixa de ser crescente para ser decrescente, deixa de ser decrescente para ser crescente. São pontos de mudança de comportamento. Então são importantes. Então vamos calcular f desses 3 pontos. Então f. Então repare, eu vou deixar aqui logo anotado assim, ó. Deixar só anotado isso aqui, ó. Pá e pá. Esses 2 pontos aqui são mínimos locais. Pode ser globais? Pode, mas eu ainda não sei. E esse aqui, ó. Esse aqui, ponto de máximo local, né? Vou colocar aqui D mínimo e aqui D máximo local. Isso eu já sei. Agora, se é global ou não, enfim, isso aí a gente vai ter que esperar um pouco. Vamos calcular f de 0, f de 1 e f de 2. Vamos ver quanto é que a função assume nesses pontos, né? Bom, f de 0, quem é a função que eu não lembro mais? Vou botar aqui, né? Se eu botar 0 aqui, ó, vai dar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, né? Então vai dar 0. Igual a 0. F de 1. Ops. F de 1. Quem sabe eu vou ali pro lado, né? Espera um pouquinho. Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte. Esboço do gráfico de f. Então f de 0, vamos calcular f de 0, f de 1. Que foi que vocês estão saindo por quê?
pessoal está saindo? Não, ele Um foi no banheiro e o outro saiu pra piscina agora. Quem foi no banheiro, né? Isso aqui dá 0, né? F de 1 dá 4. Ó, 4 vezes 1 menos 12 vezes 1, né? Mais 8. Então, 4 mais 8, 12 menos 12, 0 também, né? É isso mesmo? Ah, não, rapaz, espera um pouquinho, tá errado. Tá errado. Tinha que dar 0 mesmo, né? Eu achei esses pontos justamente da derivada da 0, tinha que dar 0. Mas não é aí que eu tenho que substituir, né? Eu tenho que calcular f de 1, então f está aqui em cima. Então, 1 ao quadrado, 1 vai ser 1 menos 4 mais 4, que dá 1. E f de 2 igual a 16, né? Vai ter que derivar a primeira, achar todos os. Menos 4 vezes 8. Os críticos, depois achar Depois colocar na função de novo. Mais 4 vezes 4, 16. Ó, botei aqui o 2 aqui dentro, tá? 16, 4 vezes 8 e 4 vezes 4, 16, né? Menos 32 mais 32, né? Dá 0 também? É 4 vezes 0. Então, a gente já tem o seguinte, ó. A gente tem o seguinte aqui, ó. Tá aqui um eixo X, eixo Y. Aqui, digamos que aqui seja 1, aqui seja 2. O 0 tá aqui, né? Aqui seja 1. Os pontos que a gente achou foram os seguintes, ó. F de 0 é 0, a função passa aqui. F de 1 é 1, a função passa aqui. Ó. A função passa aqui assim, ó. F de 1 é 1. E F de 2 é 0, a função passa aqui. Mas passa como? Passa desse jeito que a gente viu aqui, ó. E em 0 passa como mínimo local. Então a função aqui tem essa cara, ó. Aí vai até o outro ponto lá em cima, ó, e passa como máximo local, ó. Depois chega aqui e passa como mínimo local de novo, ó. Tá certo? Certo? Esse é o gráfico da função. Então, o que eu posso escrever daqui? Eu posso escrever o seguinte: que x igual a 0 é de mínimo local, x igual a 1 é de máximo local e x igual a 2 é de mínimo local. Concordam? Sim. Isso eu já tinha inclusive, a gente já tinha inclusive visto aqui, né? Sim. Por causa que depois o crescimento Mas agora, não, é local mesmo, pelo seguinte, ó, cada um deles tem um local onde eles são os maiorais no sentido, né?
Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse intervalo aqui, ó. Por exemplo, esse intervalo podia ser até um pouco maior. Ninguém tem margem superior ao x igual a 1. Porque está mal desenhado aqui, né? Mas no caso, que nem na análise que o senhor fez na semana passada, porque a curva não desce, né? No caso, ela não tem mínimo global. Ah, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Vou chegar lá. Entendeu? Agora, é global? X igual a 1 é local, mas é global? Não. Não, porque ó, isso aqui, ó, o limite da função, limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é igual a mais infinito. Quando x tende para mais infinito, é só você colocar, é só você olhar a função aqui, ó. Olha a função. Quando você faz x crescer, vocês estudaram limites. Quando x tende para mais infinito, quem domina é sempre o termo de maior grau do polinômio, né? E x elevado à quarta vai para mais infinito também. E quando x e o limite de f de x quando x tende para menos infinito é igual a mais infinito também. Porque repare, mas o professor está indo para menos infinito. Sim, mas quem domina é o termo de maior grau, né? Que está elevado à quarta, que é par. Qualquer número elevado a um expoente par, inteiro par, fica positivo. Então esse bicho aqui vai crescer, vai e positivamente, mesmo que o x cresça negativamente. Você bota aqui menos 1 milhão, que é 10 elevado a sexta, né? Menos 10 elevado a sexta. Quando você levar a 4, vai dar 10 elevado a 24 positivo. Eu multiplico os expoentes, né? Quer dizer, portanto, x igual a 1 é ponto de máximo local, mas não é global. Agora, o x igual a 0 é global? X igual a 0 é global? É. Porque repare, não tem ninguém com altura menor do que ele, no gráfico todo, né? Mas X igual a 2? também é. São dois, tem dois mínimos globais. Eu pensei que só poderia se existir um. Se eles empatarem, os dois são considerados globais. Então, x igual a 0 é local e global. E aqui também. Certo? Só que aqui, gente, isso aqui é uma observação que eu não fiz na aula passada. Eu ia fazer, mas não deu tempo. Isso aqui é onde ocorrem os extremos. É onde ocorre. Mas qual é o extremo da função? O extremo da função é o valor da função. Quando você diz, x igual a 1 é um ponto de máximo local. É porque tem um máximo local da função ali, mas qual é ele? Qual é ele? Quanto vale ele? Aí é que está. São os zeros da derivada primeira? Hein? São os zeros da derivada. Não. Repare, eu quero saber qual é o máximo da função. Qual é o máximo da função aqui? É 1, né? Mas é esse 1 aqui, não é esse. Tá? Então, onde ocorre? Agora, aqui eu vou colocar os valores extremos, só para deixar bem organizadinho. Valores extremos de f. Isso é uma sacanagem que muita gente confunde, tá? É f de 0,
que dá 0, f de 1, que dá 1, por acaso, né? Podia ter dado 10 aqui, f de 2, que também dá 0. Esse aqui são, esses dois aqui, ó, esse e esse, são máximos, não, mínimos globais de f. E esse aqui é o máximo, isso, de f. Na aula passada eu não determinei, eu não escrevi isso das questões que a gente considerou, porque não deu tempo. E eu não queria confundir vocês. Mas função então máximos globais é mais ou menos. Eu vou explicar aqui, ó. Eu vou explicar aqui. Digamos que eu esteja olhando os extremos, os extremos de altura do campus, altura de pessoas. Entendeu? Digamos que você seja o mais alto e o cara ali seja o mais baixo. Isso. Repare, eu disse onde estão os extremos. O mais alto está aqui e o mais baixo está ali. Mas eu não disse qual é a altura dele e dele. Quais são essas alturas? Eu não disse. Eu disse onde estão. Quem as assume? Entendeu? Aí ele vai dizer, esse aqui tem 2 metros. O cara lá tem 1,60 m. Maior altura, menor altura, 1,50 m, sei lá. Entendeu? Esses são os extremos de altura do campus. São os valores que assumem. Extremos da função, qual é o valor que a função assume? Eu estou gravando o vídeo, não posso me distanciar muito, porque senão abaixa o volume. Entenderam como é que é? É um detalhezinho técnico que pega muita gente. Por isso que eu coloco aqui, ó. Eu não digo que x0 é mínimo local, eu digo que é de mínimo. Esse ponto aqui é de mínimo. É lá que a função assume o mínimo. Qual é? Aí tem que calcular. Certo? Muito bem. Opa, isso. Muito bem. Confio nessa rede aqui. Você estava perguntando, né? Ou você estava comentando, não sei se foi você, ou enfim. Primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Não é isso que vocês estavam falando? Vocês estavam falando isso, né? O livro do Anton dá até um passo a passo para fazer isso, se eu não me engano. Querem ver? Vamos ver aqui. Livro do Anton. Tem que cuidar para não fazer a alteração na derivada, tem que fazer na função. Não entendi como é que é? É que a gente estava falando ali, tem que cuidar para não fazer a operação na derivada. Sim, é verdade. Você vê que às vezes eu mesmo, mas eu confundo porque eu olho para o lado errado, né? Mas realmente, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? E ele dá um passo a passo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não gosto de passo a passo, tá? Eu não gosto disso. Por quê? Porque eu
Eu acho que a pessoa tem que entender, sabe? Quem entende direitinho não precisa se lembrar desse passo a passo. Tu diz é tipo um exemplo assim, seria mais pegar um exemplo mais pronto, mais rápido, assim, no caso ele faz a coisa mais explicada, né? Eu não entendi como é que é. Ele explica bastante, né, sobre as questões que tem no livro dele. Sim, o livro ele tem esse papel. O livro ele fala. O livro é assim, ó. Talvez seja um pouco o contrário da aula. Na aula, na aula se dá o essencial, né? O livro não. O livro ele além ele se é como se fosse uma árvore. A aula, o professor mostra somente o tronco e os galhos principais. O livro é toda a árvore, até as folhas. Tem coisa pra caramba aí. Não dá tempo de ver isso tudo. Entendeu? E também não há necessidade para você entender porque é o seguinte, uma vez você entendendo a filosofia e a teoria de forma sólida, você se quiser aprender qualquer coisa dessas aí sozinho, você consegue. Entendeu? É só você ler, né? E graças à sua base, você vai conseguir entender por conta própria. E que nem o professor, olha só, eu disse que eu tive dificuldade nessa questão e a resolução dela eu fiz parecida com a do senhor até chegar ali no 4x, aí abre ali um parênteses ali, né? Deixa eu ver. E dali eu não percebi que só fazer um Bhaskara ali já o cara conseguia matar aquela Ah, pessoa. pois é, boa. Eu esqueci de te perguntar onde é que tu teve dificuldade aqui. Aqui, ó, até dá pra fazer um comparativo, olha. Olha só. Pô, não vou aparecer o teu vídeo aqui, não. Não, o vídeo tá aqui. Não, na verdade não, cara, não vai aparecer. Eu não vou aparecer no vídeo, não. Não tem gravação de vídeo, cara. Não, tá gravando o da tela. Ah, não, o que tem na tela só. Desculpa. Não vamos pagar mico. Não, aqui, ó. Essa daqui foi a resolução que o senhor tinha feito. Sim. E a resolução que eu fiz, eu consegui chegar quase na mesma coisa, olha. E aí daqui eu... Cara, aí eu fui de trás de... Aham. Cara, é isso. Cara, infelizmente, Sei lá, vi. às vezes ferramenta nem precisa. A prova vai ser segunda ou terça? Vai segunda não, né? Terça vai ser terça. Terça-feira. Querem deixar para quarta? Mas por que o senhor queria fazer na terça, assim, então? Não, porque fazer logo. Enfim, mas não. Não, porque eu pensei que, tipo, o senhor iria fazer na terça, por exemplo, corrigir ou alguma coisa assim, na quarta ia entrar no aspecto, assim, fazer. Não, é que. Como é que eu vou dizer? Eu escolhi meio que aleatoriamente terça-feira. Né? De repente é melhor fazer na quarta, porque vocês podem tirar dúvidas comigo na terça, né? Mas nós não temos muito tempo para tirar dúvida, esse aqui é o problema também, sabe? Esse aqui é, infelizmente, o... Que nosso semestre continua ainda um pouco... É? Eu não sei. Continua, né? Porque quando é que vai terminar o semestre mesmo? Agora eu não sei, eu acho que é setembro, né? Setembro, acho que é. São duas provas? São duas provas. Não, eu não botei as instruções lá? No Moodle? Deixa eu ver se eu não botei. Cara, a minha maneira de avaliar, modesta parte, eu acho... Até setembro dá 4 meses de aula, apesar dos sábados letivos, né? Olha lá, processo de avaliação do curso, tá aqui, ó. É muito legal esse meu processo, modesta parte. Porque assim, ó, explicando rapidamente, a gente vai fazer duas provas. A primeira tem peso de
vamos dizer assim, a primeira vale 1/3 da nota e a segunda vale 2/3 da nota, vale o dobro da primeira, tá certo? E aí o que que acontece? Você vai fazer as duas provas, são acumulativas, ou seja, para se dar bem na segunda prova, você tem que saber o assunto da primeira também, não tem jeito, porque vai cair coisa, enfim. A prova 2 é maior, é uma prova um pouco maior. Aí, resultado, você soma as duas e divide por 3. Ou esquece o dividido por 3. 30% a sua nota vai ser da avaliação 1, 33,333 da avaliação 1 e 66,66 da avaliação 2. Avaliação 1 e avaliação 2. Não passou? Não passou? Ok. Faz a recuperação. E a recuperação, vou fazer o que com ela? Você substitui a recuperação. Você escolhe se substituir a avaliação 1 ou a avaliação 2. E como você tenha se dado mal na avaliação 1? Aí você faz a avaliação 2 e substitui a avaliação 1. Depois ele tem que pegar, eu acho. E tem outra coisa também, tá? Tem outra coisa também bacana nesse processo de avaliação. Não tem como eu fazer uma prova de recuperação muito diferente da avaliação 2. Porque, o curso terminou. Eu fiz uma boa prova, uma prova bem feita, para a avaliação 2, que é uma avaliação no final do curso. Uma semana depois, vai ter a recuperação. Eu vou fazer diferente como? Então, você meio que vai ter a oportunidade de fazer a mesma prova, digamos assim, parecida, de novo, e vai ter mais uma semana. Você já tendo estudado para a avaliação 2, às vezes falta aquele detalhe, né? Que você tem mais uma chance. É uma vida para o outro, como se diz. Então, assim, você sempre tem chance. Se você tirar 0 nas duas e você chegar na avaliação da recuperação e tirar 9, passou. Aí é milagre. Estou dizendo só o seguinte, né? Qual é o sistema de avaliação que te dá essa chance? Tu tira 0, 0 na recuperação tu passa. Olha, o problema é que agora é a parte que trabalha. Aí, vamos dizer, não é só cálculo, tem que considerar outras matérias. Sim. Cálculo geralmente é uma matéria Mas, de período integral, né? Mais uma vantagem desse método. Você pode muito bem deixar um pouco o cálculo e deixar para dar importância ao cálculo depois. Você já liquidou as outras, já está tranquilo, você foca no cálculo, você ainda tem todas as chances do mundo. Você pode tirar 0 na avaliação 1, e terminar com 10 de média. Porque você tem a avaliação 2, você tira 10. Faz a recuperação, substitui a avaliação 1 com 10. E só começou a estudar cálculo na metade do curso em diante, quer dizer, estudar mais afim. Entendeu? Claro que eu estou olhando os extremos, né? Extremos. E já vou avisando, em geral, vocês vão querer substituir a avaliação 2. Porque ela tem o dobro de peso, né? Porque ferra com o aluno, é muito difícil o aluno não passar porque se deu mal na avaliação 1. Nem tem como. Entendeu? Tem, acontece. Mas é difícil. Zerar. E mesmo assim, cara, você vai fazer a avaliação. Se você precisar substituir a avaliação 1, já tendo se dado bem na avaliação 2, porque se você está substituindo a avaliação 1, a avaliação 2 não foi tão ruim assim. Cara, se você olhar para a avaliação 1, se você para substituir a avaliação 1, qualquer pontinho já lhe passa, entendeu? É um método bacana. Eu gosto. Mas está tudo escrito aqui, ó. Tá tudo. É porque, na verdade, o peso, né, o conhecimento vai ter que ser focado na metade do, vamos dizer assim, do semestre em diante, né? Não, aí tá, a prova é cumulativa. A avaliação 2 vai cair assunto da avaliação 1 também. Aí tem que ser acumulativa. Porque como é que eu vou fazer uma prova substituindo se não está cobrindo o mesmo assunto, entendeu? Aí não, aí é acumulativa. Você não vai se dar bem na prova, você vai precisar responder questão da avaliação 1, da parte 1 do curso, na avaliação 2 e na recuperação também.
Muito bem, vocês leiam aí depois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Olha, essa questão aqui é das mais simples, digamos assim, né? As outras não são tão complicadas, não. Querem que eu faça outra? Vou fazer outra aqui. Eu acho que Então, vamos ver outra função aqui. Vamos ver... Sei lá, vamos pegar essa 40 aqui. 40 f de x igual a x ao quadrado vezes x mais 1 elevado ao cubo. Bom, vamos lá, deriva, vamos derivar. Então, f' de x, repare, vou ter que utilizar a regra do produto. Tá vendo como uma coisa puxa a outra, né? Já estamos usando tudo já. Isso aqui vai ser 2x vezes x mais 1 ao cubo mais x ao quadrado vezes, eu vou colocar aqui 1, porque isso aqui é a regra da cadeia, né? Derivada da parte mais interna, que dá 1, vezes a parte externa, 3, papá, 2. 3 menos 1, né? O que é que vem aqui dentro? Que tinha antes, x mais 1. Tá? Isso. Hã? É verdade. Isso aqui é igual a 2x vezes x mais 1 elevado ao cubo mais 3x ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. Certo? Ora, e aí, o que eu faço? Agora vem uma observação muito importante que eu estou para fazer há um tempo, mas que eu não tinha exemplo suficiente, né? Você quer estudar sinal, você quer fazer aquela tabelinha, e aquela tabelinha envolve regra dos sinais. Então você quer escrever as coisas como produto ou quociente. Assim, do jeito que tá uma porcaria, eu não consigo estudar o sinal disso aí. Como é que eu vou fazer a regra do sinal aí? Tem esse mais aí no meio. Então é muito bom a gente fatorar. Eu fiz isso, ó, aqui, nessa outra questão. Ó. Olha o que foi que eu fiz aqui. Ó. Olha como eu escrevi a derivada. Ó. Tá vendo? Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? A derivada deu isso. Eu tratei logo de colocar em evidência aqui para botar como produto de duas funções ou mais, entendeu? Pode ser 3, 4, enfim, não importa. Mas tem que ser o produto. Ou quociente também, né? Porque a regra do quociente é a mesma do produto. Dos sinais, né? A regra dos sinais. Então aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver que está 100% aqui. Tá. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar em evidência aqui o quê? 2x? Vou botar... Não, eu vou botar x vezes x mais 1 ao quadrado. E aqui dentro, ó, eu vou botar o 2, x mais 1, mais 3x, não é isso? Só, né? Não é isso mesmo?
Aqui, se eu fizer ao contrário, ó, vai ficar 2x vezes x mais 1 ao cubo, tá aqui, mais 3x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, tá aqui, ó. Perfeito. Aí isso aqui fica assim, ó, x vezes x mais 1 ao quadrado, vezes, aqui ó, dá 2x mais 3x dá 5x, mais 2. Então repare, eu tenho três funções aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de G. Essa aqui eu vou chamar de H. E essa aqui eu vou chamar de, sei lá, P. Então G de X, H de X e P de X. Tá? Repare, o G, o gráfico de G é assim, ó. O gráfico de G é assim, ó. É uma linha reta para cima. Exatamente. Não dá certo. O G vai ser assim, ó. Oh, meu Deus. Isso aqui é o gráfico de G. Aí repare, ela é positiva à direita do zero e negativa à esquerda do zero. Né? Tá acima do eixo X, né? Que é o eixo X, né? Que é o eixo Y. Está acima do eixo X à direita do zero e à esquerda do zero está abaixo do eixo Y. Então, está aqui o sinal de G. O sinal de H, repare, H está elevado ao quadrado, né? Vai ser sempre positivo isso aqui. Se você quiser desenhar o gráfico de H, vai ser assim, ó. Vai ser assim, o gráfico de H vai ser assim, ó. É, mas que parábola? Mas a parábola do lado positivo. A parábola vai ser assim, ó. Aqui está o menos 1. Aí que tá, eu estou fazendo uma coisa que desnecessária, tá? E a parábola vai ser assim, ó. Porque ela se anula no menos 1, né? Isso aqui é H de X. Então repare que ela vai ser toda positiva. Mas não precisava fazer esse gráfico aqui. Tá certo? Ela está elevada ao quadrado, ó. Elevada ao quadrado nunca é negativa, né? Não precisava fazer isso, mas... E a outra função, a P, é uma reta, né? Mas essa reta... Não. Essa reta toca o eixo do X em menos 2/5. Menos 2/5. Vou botar menos 2/5 aqui, ó. Menos 2/5. Então ela é assim, ó. Uma reta crescente, né? Então ela é mais ou menos assim, ó. Muito comum esse engano aí. Mas preciso ter cuidado. Então aqui ela é positiva, ó. À direita desse menos 2/5. E aqui ela é negativa, ó. Aí você faz aquela tabelinha, velha tabelinha. Vou fazer aqui um eixo para G, um eixo para H
um eixo para P, que é essa última função aí, e o eixo para a derivada, né, que é o produto de todas elas. Aqui é P, né? Então vamos botar os pontos aqui importantes, é menos 1 e menos 2/5. Vamos botar o menos 1 aqui, né? Menos 1 aqui. Não. Vamos botar vamos chamar isso aqui de menos 1, ó. Menos 1. Menos 1 e menos 2/5. Aqui é P. Não, desculpa. Você pode colocar o zero se quiser, mas não, o zero não. Tem razão. Tem razão. Tem que ser o zero por causa daqui, né? Tem razão, toda razão. Sim. Vou botar o zero aqui. Não precisa muita cuidado com a escala não, basta que ele seja na ordem certa. Então aqui vai ser o G, sinal do G, aqui do H, aqui do P e aqui o produto delas, né? É o F', que é o produto de G vezes H vezes P. Então vamos lá. G é positivo à direita do zero e negativa no resto. H é positiva sempre. P, menos 2/5. Ela é positiva à direita de menos 2/5. E negativa à esquerda. Agora é só fazer o sinal, ó. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Certo? Então repare que dá para ver o sinal da função, dá para ver a cara da função f aqui, ó, como a gente fez antigamente, ó. Decrescente para crescente, ó. Decrescente para crescente. Crescente para decrescente. E aqui, ó, crescente, a derivada se anula aqui e volta a ser crescente de novo, ó. Bacana isso, né? Ó. Isso aqui é um ponto de inflexão, que é uma coisa que eu vou falar amanhã. Entendeu? Ela começa a ser, ela é crescente, a derivada vai se anular no menos 1, né? Mas depois ela volta a ser crescente de novo. Então parecia que ela ia dar origem a um máximo global, né? Um máximo local, né? Um ponto de inflexão, Mas, no caso, seria chegar na reta tangente ali, mas seguir o crescimento depois. Exatamente. Ou então ela decresce, ela decrescendo, chega no zero e depois volta a decrescer de novo. Tá. Aí como é que eu faço aqui? A mesma coisa de antes, né? Vou calcular os valores da função desses pontos. Lá na função original. Hã? Lá na função original. Na função original, exatamente. Bem lembrado. Então eu tenho que calcular f de
de 0, f de menos 1 e f de menos 2/5. Repare que esses 3 pontos são críticos, né? Esses 3 pontos são críticos, porque onde qualquer das funções dessas se anular, o produto vai se anular. Por que vocês estão indo embora? É cedo, cara. Falta 7 minutos ainda. Mas então, não estou brincando. Então são os 3 pontos críticos, né? Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui são pontos críticos. Deixa eu botar aqui. X igual a 0. X igual a menos 1. Tá aparecendo bem? E x igual a menos 2/5. Pontos críticos. E todos eles estacionários, né? Que é onde a derivada se anula. E aí, o que acharam disso aqui, desse esquema? Pontos críticos estacionários. Né? Porque a derivada se anula, né? Porque qualquer desses fatores aqui se anulando vai anular o produto, que é a derivada. Então, para calcular esses valores aqui, aí eu tenho que voltar lá para a função. Está aqui a função, né? F de 0. Opa, o que foi isso? Ah, tá. F de 0. Aqui dá para ver, né? Que dá 0, né? F de menos 1 também dá 0. Porque aqui se anula, né? E f de menos 2/5, bom, aí a gente tem que fazer um cálculozinho. Menos 2/5 ao quadrado vezes menos 2/5 mais 1 elevado ao cubo. Isso aqui dá o quê? Isso aqui vai dar 4/25 vezes 3/5 elevado ao cubo, né? Isso aqui vai dar 4/25 vezes 9, não, 27, né? 27, 125. Isso aqui dá o quê? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2, 8, 10, 108. 15, 25 vezes 125. Quanto é que dá isso? 125 vezes 25 igual 3.125. 3.125. Aí vamos aproveitar e fazer essa conta aproximada aqui para a gente saber. Aqui. Cadê você, calculadora? Tá aqui. 3.125, vamos calcular o inverso disso. Cadê o inverso? Aqui. Não. Aqui. Multiplicado por 108. 1,08 igual 0,034. Olha, que coincidência, 0,03456. 0,03456. Certo? Então, vamos ver aqui um gráficozinho, né? Aqui. Digamos que aqui esteja o... Quais são os valores mesmo? Aqui, menos 1, né? Menos 1, menos 2/5. Vamos botar o menos 1 aqui. Menos 2/5 é 0,4, está mais ou menos por aqui. Menos 2/5. E o 0. Então, f de 0... F de 0 é 0.
F de menos 1 também é 0. E F de 2 quintos é esse cara aqui, que eu vou botar aqui assim, ó. Vou fazer de conta que é aqui, esse cara. 0,03456. Opa, foi isso. Foi isso. Por que aconteceu isso? Minha tela, eu acho que está faltando bateria no meu. Tá aqui o ponto aqui, ó. Aí aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que legal, olha que legal. Olha lá, olha lá, olha lá. Que maravilha, hein? Deixa eu ver aqui. Tá em amarelo? Tá. Você vem aqui assim, ó. A função vem crescendo. Chega aqui, ela para de crescer, mas ela depois continua crescendo. Chega ali no menos 2 quintos, tem um ponto de máximo local, em princípio, né? Ó, depois vem no zero e tem um valor de mínimo, ó, local, e segue e vai embora. Nesse caso, professor, ele não existe então máximo global. Não, concordo com você. E mínimo também. Também não existe mínimo global. Tu vê, né, cara? Tu vê como é que é louco, né? Bom, pessoal, não vai dar tempo de eu escrever aqui, né? Mas pelo menos está gravado no vídeo, né? Ver Mas, vídeo. professor, vale mais a pena. Pra mim, vale mais a pena escrever, cara. Como é que é? Pra mim, vale mais a pena escrever. Eu sei que o cara vem cansado, às vezes, do trampo, tá ligado? Às vezes o cara tá Mas eu se ficar escrevendo, eu não consigo entender. Tchau, professor. Até amanhã. Falou, meu. Beijo mais.